Às vezes nós pensamos que temos a sensação, assim dizer, que por sermos servos de Deus, por sermos buscarmos a Deus, nós somos diferentes de todo mundo, somos especiais. Pensamos que o fato de nós conhecermos a Cristo, conhecermos a Bíblia, a palavra, nós podemos nos colocar em lugares, em posições acima dos outros que não conhecem a Cristo. Mesmo dentro da igreja há conflitos de posições, de quem conhece mais a palavra, quem pratica melhor a obra, quem está de acordo com a palavra, quem vive de acordo com a palavra. Criticamos o nosso irmão em Cristo e também criticamos aqueles que estão fora da graça, os nossos familiares, os nossos amigos. Será que nós estamos agindo da forma correta? Será que é dessa forma que Deus quer que nós possamos o representar nesta terra? Porque a vontade de Deus é que nós vivamos como Cristo. Paulo diz que já não vivo eu, mas sim Cristo vive em mim. Paulo, um homem maravilhoso, que eu gosto muito das mensagens, das cartas de Paulo. E hoje nós estamos aqui para ouvir mais uma mensagem de Paulo sobre como devemos nos comportar perante os outros. Amados irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma terça-feira de meditação da Palavra de Deus. Estou aqui eu, Beatriz Chungo, para trazer a mensagem deste dia maravilhoso. E hoje vamos meditar nos Filipenses 2. Eu vou pedir aos irmãos primeiro agradecer a cada um por partilharem a palavra, por se inscreverem no canal e por colocarem o vosso like em cada mensagem que aparece aqui da minha parte, no meu canal. Amados irmãos, eu estou a fazer a obra do Senhor, estou a fazer o ID, como diz a palavra, e pregai a toda a criatura em todos os lugares. Estou aqui eu para fazer este serviço do Senhor. Então, vamos orar para consagrar a palavra de Deus que vamos meditar hoje. Senhor Jesus, obrigada por mais uma vez estarmos aqui. Obrigada pelo dom da vida, tanto o meu como cada irmão que está aqui a escutar a palavra neste dia. Obrigada pela paz que transcende todo entendimento. Obrigada, Senhor Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. Vem, Espírito Santo, neste momento, nos ensina, fala aos nossos corações, nos transforma através desta palavra, Senhor Jesus, para que possamos fazer aquilo que diz a palavra, amai uns aos outros como a si mesmo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a amar, ajuda-nos a perdoar, ajuda-nos a vivermos como Cristo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então diz assim a palavra de Deus em Filipenses 2, vou ler de 1 a 11. Diz o seguinte: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os seus outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Amém, amados? A palavra de Deus aqui no primeiro versículo do capítulo 2 diz que se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão com o Espírito, se há alguns entrenáveis afetos e compaixões. Então, se vocês forem observar, amados irmãos, aqui no 1 só fala de amor, de conforto, de consolação, de comunhão no Espírito e alguns entranháveis afetos e compaixões. Já no princípio, já no 1, já fala daquilo que nós temos que fazer, né, no nosso dia a dia. Trazer sempre conforto, transmitir a mensagem do conforto de Deus para o nosso próximo. Consolação de amor. Comunhão com o Espírito. A comunhão com o Espírito, o que quer dizer? Porque o Espírito, nós somos um corpo que tem uma alma, somos um Espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então, o Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo. Se nós conseguimos ter uma comunhão com o Espírito Santo, é apenas um. Então, o Espírito Santo é um que habita em cada um de nós. Um Espírito Santo, um Espírito, um único Espírito que habita em cada um de nós. Então, se esse Espírito habita em cada um, o mesmo Espírito que habita em cada um de nós, nós temos que todos agir da mesma maneira, em comunhão. Todas as nossas obras, todas as nossas atitudes, todas as nossa partilha de amor, de conforto deve ser comum. Nós devemos fazer entre todos nós, independentemente de quem quer que seja. Então, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Amados irmãos, vocês conhecem a história de Paulo? Para quem não conhece, ele perseguia cristãos. Ele achava que a palavra de Deus ele achava o dono da palavra de Deus. Ele achava-se, como é que eu explico? Que tudo o que ele fazia era a vontade de Deus. Ele perseguia os cristãos. Ele olhava para os cristãos, para ele era tudo errado. Ele é que estava certo. Ele é que estava a fazer, estava a seguir uma lei religiosa da melhor forma. Então, todo cristão, todo aquele que buscava Cristo de uma maneira que era diferente dele, ele perseguia, ele matava. Porque para ele não estava tudo errado. Mas ele teve um encontro com Cristo, ele teve um encontro. Jesus perguntou através daquele teve, né? E perguntou a ele, mas por que me persegues? E ele diz, mas como assim não te estou a perseguir? Não estou a perceber. Por que tu dizes que eu te perseguo? Não, é quando tu persegues um irmão meu, desculpa, quando tu persegues um irmão meu, tu estás a perseguir a mim. Então por que tu me persegues? Por que me persegues? Por que tu matas aquele que é semelhante a mim? Por que tu estás a torturar, estás a torturar os meus servos? Aqueles que andam segundo a minha vontade. O que é que se passa? Por que estás a fazer isso comigo? Ele disse, mas então, só ele, depois dele ter esse encontro, Jesus perguntar, por que me persegues? Então ele saiu, deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo. Este defensor da palavra de Deus, este defensor do amor de Deus. A transformação foi tão grande que ele diz que já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então ele vivia como se ele... Era exatamente isso que ele fazia. Ele deixava-se dominar pela presença de Cristo, pela presença do Espírito Santo. Todas as suas ações estavam a ser guiadas pelos desejos do Espírito Santo. E até quando ele morre, ele diz, eu combati o bom combate. Amado irmão, você imagina você morrer, estar às portas da morte e dizer, eu já fiz tudo, eu já servi a esse Senhor, eu não tenho dívidas com Deus. Eu fiz um bom trabalho, eu combati um bom combate. Acima de tudo, guardei a fé. Guardei a fé em Cristo Jesus. Então a palavra diz que completai o meu gozo, o gozo de Paulo, né? Aquela guardar a fé, o bom combate que ele estava a combater, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Amados irmãos, você tem que amar ao próximo como a si mesmo, ao ponto de sentir
o mesmo consolo, a aflição, a dor do próximo, continua a palavra, depois vai explicar mesmo, continua, nada façais por contenda ou vanglória, não faças nada para brigar com o teu próximo, não faças nada por vanglória, dizer que eu fiz, eu ofereci, eu ajudei, eu consolei, eu protegi, não faças nada, né, por contenda, por briga, por vingança, ou por vanglória, mas por humildade. Façai tudo por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Amado irmão, se nós conseguirmos meter na nossa cabeça que cada um que está à nossa volta é superior a nós, fica muito mais fácil nós podermos partilhar este mesmo espírito, este mesmo amor. E continua, não atende cada um para o que... Amados, eu gostei muito. Não atende para cada um para o que é seu, para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, aquilo que é para guardar meu, aquilo que me pertence, eu tenho que, filhos, casa, bens, etc., eu tenho que guardar, eu tenho que proteger, da mesma maneira que eu protejo as minhas coisas, a minha família, a minha casa, os meus filhos, eu tenho que fazer o mesmo com o próximo, com as coisas do próximo. A palavra de Deus diz que não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, não só guardar o que é meu, não só proteger, não só danificar o que é meu, não só magoar os meus filhos, o meu marido, a sua esposa, quem quer que seja, mas tenha em conta, amado irmão, agora me veio aqui uma revelação de Deus em relação ao adultério. Se esta palavra diz, não atenda cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, significa que você não pode se envolver com a mulher do próximo. Porque se envolvendo com a mulher do próximo, você está... É a mesma dor que você vai causar ao marido dele. É como se você estivesse a causar a dor também à sua casa. Porque a palavra de Deus diz, não atende para o que é propriamente seu. Mas também, então eu não vou... você não vai se envolver com a mulher do outro ou com o marido do outro, porque você vai ter em conta que aquilo que você quer guardar, que é seu, quer proteger a sua esposa, o seu esposo que você quer proteger, você deve ter o mesmo desejo de proteger a esposa ou o esposo do próximo. A palavra me veio agora, essa revelação. Então, se Deus revela, se Deus fala a alguém aí que está escutando esta palavra, que está cometendo adultério, e as consequências do adultério, amado irmão, não é só você, quando você está a adulterar, você é casado, tem uma questão, você tem que ser casado, tem que ter a bênção da igreja. Então, casamento apenas pelo civil não é suficiente. E, amados irmãos, viver em comunhão de fatos não é... Deus não abençoa essa relação. É como se você continuasse a amantizar ou continuasse no namoro não cristão. Você tem que casar. Tem que casar e depois ter a bênção da igreja, um casamento na igreja. Aí é que você vai completar tudo. E a palavra de Deus diz que abençoado é o matrimônio e o leito sem mácula. Então, se você não é casado pela igreja, se você vive maritalmente, você não vai ter um lar abençoado. E isso é um parênteses que Deus abriu agora, revelou agora. Então, quer dizer que as consequências do adultério, você vai ver quando você começa a adulterar, quem vai ter as consequências são os seus filhos e os seus netos. É verdade. Um dia vamos conversar melhor sobre isso. Mas a consequência não é só você estar a divertir, só a ter um momento prazeroso com alguém, etc. Mas a sua casa, quem vai pagar são os seus filhos. É assim como Deus trabalha. Amém? Aliás, Deus não, Satanás. Satanás vai querer apertar a parte mais difícil para si, a mais sensível para si. E geralmente são os filhos. Continuando a palavra, diz que de sorte que cada um, que haja em vós o mesmo sentido que houve também em Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus? Porque Cristo amou do mundo de tal maneira que foi para a cruz. Deus amou o mundo e enviou Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. E Ele morreu por nós, por amor. Então, ele se martirizou, Ele foi um mártir por nós. Ele foi para a cruz, Ele foi morto por causa do amor. Então, se nós conseguirmos pensar que alguém tirou alguém mataram Jesus Cristo para nós, por nós, para que nós pudéssemos ser livres. Então, pense assim, amado, e vai ser muito mais fácil. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de ser, fazendo semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Obediência à palavra de Deus. Obediência a este amor. Obediência é andarmos todos no mesmo espírito. E depois diz que, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Aqui está a resposta. Aqui está o resultado do que acontece quando nós somos obedientes à palavra de Deus. Somos exaltados soberanamente. Soberanamente, desculpa. Jesus Cristo, depois da obediência, foi exaltado soberanamente. Ele deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Amado irmão, aqui eu quero deixar esta mensagem também. Eu gosto muito desta palavra em Filipenses 2, 10 e 11. Todo o joelho dos que estão nos céus vão se dobrar, os da terra, os debaixo da terra, e toda língua vai se confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, amado irmão, se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o fim é este. Se na sua casa ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, este é o fim. Todo o joelho vai se dobrar no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Amém? Então, amado irmão, esta é a mensagem que eu quero deixar para cada um. O meu desejo era trazer esta mensagem de amor, de consolo, de conforto, de nos humilharmos, de nos colocarmos na posição de inferior ao nosso próximo, de cuidarmos do que é nosso da mesma forma que cuidamos do que é do próximo. Amado irmão, obedeça a palavra de Deus e Ele vai nos exaltar soberanamente. E não seremos como Cristo, porque quando nós tentamos ser superiores ao nosso próximo, queremos nos igualar a Deus, como diz a palavra em Filipenses. Jesus Cristo não se pôs igual a Deus, se colocou-se como servo. Então nós temos que ser imitadores de Cristo, como diz a palavra, nos colocarmos como servos. E o fim é sermos exaltados. Amém? E através disso veio agora a revelação de Deus. E quando nós obedecermos, quando nós nos colocarmos como inferiores aos nossos próximos, as pessoas que estão à nossa volta vão reconhecer a presença de Cristo em nós e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Haverá entrega na sua casa, pessoas vão aceitar a Cristo na rua, no seu trabalho, onde vocês querem que esteja. Quando você demonstra este conforto, este amor, as pessoas vão procurar saber, mas por que essa pessoa é assim? E você vai falar de Jesus para essa pessoa e haverá transformação. A conversão, amados irmãos, as pessoas aceitarem a Cristo, queria dizer, quanto mais você fala, às vezes não funciona, muitas vezes não funciona. Mas as suas ações, aquilo que você faz, as pessoas já observam. E quanto mais você se assemelhar a Jesus Cristo, mais pessoas vão se entregar a Jesus Cristo e reconhecer. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor. Amém? Amados irmãos, fico aqui por hoje. Beatriz Chongo aqui. Coloque um like. Partilhe, comente, coloque o seu pedido de oração. Eu estou a orar por cada um de vós. Senhor Jesus, obrigada por este momento maravilhoso. Obrigada, pois não há outro Deus como Tu. Senhor, nos ensina, Senhor, a sermos humildes e considerarmos os outros superiores a nós. Nos ajuda a praticar o amor, o conforto. Nos ajuda a cuidar daquilo que é nosso, como do que é do próximo, como aquilo que é nosso, Pai. Nos guarda, nos proteja da arrogância, da falta de humildade, Pai, do ódio, da falta de perdão. Sê com cada um de nós, sê com a nossa casa, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos imitadores de Cristo e vivermos todos no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até para a semana.